Boa noite, queridas amigas e queridos amigos do programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Miranda, nesta sexta-feira, dia 16 de abril do ano de 2021, são 19 horas e 30 minutos, aqui em São Paulo, diretamente da Avenida Paulista, nas ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Hoje, pessoal, nós vamos fazer o tema do programa de hoje está relacionado com o tema que nós falamos na semana passada. Na semana passada, nós falamos sobre o rei do mundo, os mistérios do rei do mundo, Melquisedeque. E hoje nós vamos falar um pouco, sobre a tradição dos Budas vivos do Oriente, dos Budas vivos da Mongólia, que estão relacionados diretamente com os mistérios do rei do mundo, aí no caso, com relação ao Oriente. Lembramos que na semana passada nós falamos sobre a figura do rei do mundo, do rei e rainha do mundo, rei e rainha Melquisedeque, associado diretamente à tradição ocidental, especialmente a hebraica e cristã. Falamos um pouquinho sobre as referências que existem acerca de Melquisedeque, esse título de rei e sacerdote, rei do mundo e sacerdote do Altíssimo, que aparece na Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, no livro de Gênesis, também no Salmo 110 ou 109, e no Novo Testamento nas epístolas aos Hebreus de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que ainda é um pouco desconhecido para a maioria de nós, mas que está relacionado diretamente aos mistérios do rei do mundo, que é a tradição dos Budas vivos do Oriente, dos Budas vivos da Mongólia. Pessoal, essa tradição a tradição dos Budas vivos do Oriente, ela é muito antiga, muito antiga, é milenar. Mas nesse contexto mais atual, essa linhagem que terminou com o 31º Buda vivo da Mongólia, em 1924, essa linhagem começou no ano de 1670, portanto no século XVII, da era cristã, naturalmente, isso não considerando os calendários lá do Oriente. A figura a figura do Buda vivo, portanto, as figuras, a sucessão, a linhagem dos Budas vivos do Oriente, especificamente da Mongólia, ela começou, portanto, em 1670 e foi até 1924, quando saiu do contexto evolutivo o último da linhagem dos Budas vivos, que foi o 31º Buda vivo da Mongólia. Esses Budas, essa linhagem dos Budas vivos, no budismo tibetano, no budismo mongólico, eram tidos como encarnações da própria consciência búdica, aí no caso do Buda Amitabha. E era os Budas vivos, e este último, o 31º, na verdade, eles eram expressões na face da Terra do próprio rei do mundo. Eu cheguei a comentar na semana passada, que todo esse trabalho evolucional, do comando da evolução, tanto do cosmo como da evolução humana, ela obedece um princípio de projeção. Projeção. Desde o mais elevado, da consciência mais elevada, mais pura, mais espiritual,
mais relacionada à unidade, à origem de tudo, né, a causa das causas, como eu mencionei, e essa essência primordial, a consciência suprema, também conhecido como Mahat, né, a mente cósmica que tudo que rege o universo, os universos, na verdade, né? Mahat, lembrando do princípio hermético, né, da primeira das leis herméticas que fala que tudo é mente, né? Tudo é mental. Então, portanto, faz sentido, né? O Mahat ser essa grande mente cósmica. Portanto, todas essas figuras de alta consciência, né? Como a própria figura do Rei do Mundo, que é uma projeção da própria unidade, desse próprio Mahat, né? Numa figura, numa consciência individualizada como polaridade, né? Como Rei e Rainha Melquisedeque, nas tradições do Ocidente. Eles também, o Rei do Mundo, através do seu reino subterrâneo, a partir dos mundos espirituais, né, de Shambhala e Agartha, eles possuem, né, no caso o Rei do Mundo, o Rei e Rainha Melquisedeque, eles possuem as suas expressões na face da Terra, também como uma trindade. Vocês se lembram que eu falei na semana passada, que Melquisedeque tem como colunas, né, as figuras de Adonai Tzedek de um lado e Cohen Tzedek do outro, né, as colunas J e B, e que a figura do Rei do Mundo no Oriente é conhecida como Rigden Djepo. Rigden Djepo. Então, para as tradições orientais, para o budismo tibetano, o budismo mongólico, o budismo esotérico, o Rei do Mundo é Rigden Djepo. E suas duas colunas, nesse caso, são Mahima e Mahinga, que são exatamente a mesma coisa. É Melquisedeque, Adonai Tzedek, Cohen Tzedek. Só que no Oriente é Rigden Djepo, Mahima e Mahinga. Então essa tríade governativa, né, que representa o verdadeiro governo oculto do mundo, a Agartha representa o governo oculto do mundo, verdadeiro. Também conhecido como a Shuddharma Mandalam, a grande fraternidade branca. No Oriente, portanto, são essas três figuras, né, essa tríade que estão relacionadas, portanto, ao governo, de onde emana o poder espiritual do próprio governo oculto do mundo. E as suas projeções na face da Terra, eram na figura do Buda vivo da Mongólia, como uma expressão do Rei do Mundo, como Rigden Djepo, portanto Melquisedeque, e suas duas colunas, Dalai Lama, de um lado, e o Traishu Lama, ou Panchen Lama, do outro. O Dalai Lama relacionado ao poder temporal, a figura régia, né? Enquanto que o Panchen Lama, o Traishu Lama, representando a coluna B, né, o poder sacerdotal. Essa tríade, né, quando houve o último Buda vivo da Mongólia, que foi o senhor Bogdogegen Utuktu Dinarabansh Kuri. Esse nome complicado era o nome do último Buda vivo da Mongólia, que era a expressão de Rigden Djepo, logo de Melquisedeque, do Rei do Mundo. Era o 31º, enquanto que suas colunas naquela época, antes de 1924, eram o Dalai Lama, o 13º no caso, da linhagem de Dalai Lamas, e do 9º Traishu ou Panchen Lama.
essas figuras governavam, né, representavam esse triângulo, essa trindade, a partir, no caso do Buda vivo da Mongólia, a partir de Urga, que é a capital da Mongólia, hoje chamada de Ulaanbaatar, é uma das capitais mais frias, se não for a mais fria, gelada do mundo. Enquanto que o Dalai Lama governa o seu país, o Tibete, governava, na verdade, né, a partir de Lhasa, capital do Tibete, né, capital política do Tibete, e do seu palácio de Potala. Enquanto que o Panchen Lama Traishu Lama a partir de Shikhatse, também no Tibete. A linhagem, vamos dizer assim, o governo espiritual que emanava a partir de Urga, na Mongólia, com a figura do 31º Buda vivo, lembrando que nessa época a Mongólia era governada justamente por essa linhagem dos Khans, né, que representavam, era o poder espiritual dentro do próprio budismo mongol, budismo esotérico tibetano ou mongol também, né, mas também fazia parte, né, do próprio governo da Mongólia. Lembrando que a Mongólia foi um país grandioso, né, há cerca de 7, 8 séculos, né, com as conquistas de Gengis Khan, né, os mongóis, eles conquistaram aí, né, foram em direção ao Ocidente e chegaram à Europa, né, chegaram até a Europa Ocidental. Então a Mongólia foi já um país muito, muito, muito poderoso. Claro que na época do 31º Buda vivo, ele nasceu em 1869 e saiu do contexto evolutivo em 1924, a Mongólia já era um país bastante combalido, né? Já era um país bastante empobrecido no sentido político, né? No sentido econômico, mas era, de fato, de lá é que realmente emanava o próprio poder espiritual proveniente da Agartha, proveniente da própria figura do rei do mundo, né, da capital Urga. Se diz que o senhor Bogdoghegen, o 31º Buda vivo da Mongólia, perdeu a visão, perdeu o sentido da visão no ano de 1883. Ele era um jovem de mais ou menos 15 anos de idade e recuperou a visão no ano de 1921, que coincide inclusive com a Revolução Comunista, né, que acabou com a teocracia na Mongólia. A partir daquele momento, a partir do ano de 1921, a Mongólia submeteu-se ao poder soviético e perdeu toda essa conexão com esse lado espiritual e com os valores realmente do budismo, né, do budismo esotérico. Em 1921, portanto, o 31º Buda vivo, já bastante idoso, né, ele recuperou a visão, não estava mais no poder, mas se conta, né, os mongóis contam, os tibetanos, que ele peregrinou por toda aquela área, deserto de Gobi, Mongólia, Tibete, e durante 3 anos, né, ele foi visitando os lugares, tendo contato com as pessoas. Se conta que ele realizava milagres, realizava prodígios, e a tradição popular, o folclore popular, diz que na verdade ele não morreu. Claro que não morreu, porque um ser se nem nós morremos na realidade, né?
morremos simplesmente para o físico, né? Imaginem um ser da envergadura de consciência de um Buda vivo, né? Então se conta que em 1924 o Buda vivo chegou a atingir o Nirvana, né? Então o estado de beatitude absoluta, né? de iluminação absoluta, e teria aí se elevado em corpo, alma e espírito, né? Segundo a tradição lá do Tibete. Existem umas nuances mais profundas relacionadas aos mistérios do 31º Buda vivo, inclusive relacionadas ao Brasil, né? Não dá para falar agora, inclusive em virtude da escassez do tempo, né? Mas nós teremos oportunidades certamente aí de aprofundar um pouquinho mais em futuros programas, em futuros trabalhos do Semente Abstrata. Mas ocorre que esses fatos, né, que ocorreram aí entre o ano de 1921 e 1924 tiveram como consequência, inclusive, a transferência dos valores espirituais que eram já resguardados, custodiados no Oriente já há milênios, para as bandas do Ocidente do globo Terra, especificamente para a América do Sul e mais especificamente ainda para o Brasil. Portanto, diz a tradição que a cabeça do dragão, simbolicamente, né, que a cabeça do dragão se voltou para o Ocidente e a cauda para o Oriente, quando antes era o contrário. Vejam que o próprio grande iniciado sueco, hermetista, iniciado filósofo Emanuel Swedenborg, né, sempre falava que a luz vinha do Oriente, né, a luz vem do Oriente, é o ex Oriente lux. Mas a partir do ano de 1921 e mais ainda do ano de 1924, a luz se fez no Ocidente. É o ex-Ocidente lux. É o grande Ocidente do Brasil. Tá? É o grande Ocidente do Brasil. Vocês devem estar se perguntando, né, se realmente essa linhagem terminou definitivamente com o 31º Buda vivo, né? E em parte sim, porque terminou a linhagem dos Budas vivos no Oriente. Mas a tradição, ela continua. Então, o chamado de 32º Buda vivo, sucessor na figura do próprio rei do mundo, né, como representação, como projeção do próprio rei do mundo, o 32º é chamado Buda vivo do Ocidente, que é representado na consciência, na própria consciência conhecida como JHS, a misteriosa sigla e consciência JHS, que na verdade é o próprio rei e rainha do mundo, né? O próprio rei e rainha de Melquisedeque. Portanto, como o 32º Buda vivo, né? No caso do Ocidente. Existe, inclusive, no Tibete, existe um lugar onde estão os bustos, né, com as feições, né, com as cópias de toda a linhagem dos Budas vivos, né, um corredor enorme que existe lá, se eu não me engano, em Lhasa. Se não for em Lhasa, é em alguma fraternidade por ali no Tibete. E existem, no caso, os 32, inclusive
do Buda, chamado lá pelos tibetanos do Buda branco, né, do Buda branco do Ocidente, que é o 32º, na figura, na consciência, claro, né, na excelsa consciência, conhecida como JHS. Essa mudança que houve dos valores, essa transferência dos valores espirituais do Oriente para o Ocidente, estão relacionadas diretamente com o advento do Buda Maitreya no Ocidente. No caso, né, do Buda chamado Buda Mercúrio, né, o Buda da Era de Aquário. Nós já falamos algumas vezes sobre essa excelsa figura de Maitreya Buda. Então, tudo isso que eu contei, claro que existe uma profundidade muito maior, mas está relacionada diretamente ao advento do novo Buda, do Buda dos novos tempos, aquele que é aguardado tanto no Oriente como no Ocidente. Aí no Ocidente é aguardado como a volta de Cristo, né? Os judeus com a volta, esperando o Messias, né? E no Oriente é a figura de Maitreya como o 10º avatara de Vishnu, que já está, com sua consciência, já falamos algumas vezes, já está manifestada na Terra, já está presente, né? Então basta que nós procuremos nos conectar aos novos valores da consciência de Maitreya, o Buda, né? Também chamado de Aktalaya, ou também Shenhazi, né? Das tradições do Oriente, o espírito misericordioso das montanhas. Maitreya, né? Maitreya Buda, o Buda Maitreya, possui como colunas as figuras de Akidorje e Akigorje. Akidorje representando a espada, né, representando o rigor, e Akigorje representando o báculo, a coluna do amor. A coluna J, Akidorje, e a coluna B, Akigorje. A função, portanto, do rei do mundo, neste momento, está com Akidorje. Akidorje, tá? É a figura de... Portanto, o Rigden Diepo, etc., atualmente está na figura de Akidorje, vibrando aqui a partir do Brasil. Tá bom, pessoal? Vamos falar mais... Você que vai deixar aí com muitos macaquinhos no sótão, né? Muitas reflexões, muitas dúvidas, mas é para isso que nós estamos aqui, né? E o importante é nós procurarmos aí estabelecer cada vez mais os nossos elos, as nossas conexões, né, e as nossas reflexões conjuntamente, né? Um convite a todos vocês aí para conhecerem melhor e se aprofundarem nesses mistérios, nesses estudos que são fascinantes e ao mesmo tempo de uma elevação, de uma transcendência que eu não tenho nem palavras para expressar, tá? Pessoal, rapidinho, só falar de algumas obras que se referem, né, à figura do Buda vivo, etc., e do Rei do Mundo, né? As obras de Saint Ives d'Alvedre, no Brasil, tem publicado Missão da Índia na Europa, Missão da Europa na Ásia. René Guénon escreveu um livro muito interessante, O Rei do Mundo. As obras do professor Henrique José de Souza, o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, dentre elas a obra O Tibete e a Teosofia, que foi escrito juntamente por Henrique José de Souza e o grande teósofo espanhol Mário Rosso de Luna. As obras de Helena Blavatsky, que também existe uma obra muito interessante chamada A Sombra dos Mosteiros Tibetanos, de Jean-Marc Rivière, francês, muito bom. As obras interessantíssimas, excelentes, de Alexandre David-Niel, e também as obras de Nicholas Herrick. Nicholas Herrick foi um escritor, um auto-iniciado, artista, pintor, artista plástico, pintor russo, que era um iniciado, peregrinou por toda aquela região do Oriente, da Mongólia, do Tibete, da Índia durante muitos anos e escreveu obras interessantíssimas, dentre elas Shambhala
e um livro também chamado No Coração da Ásia, que acredito que não tem ainda a tradução em português. Existe também um livro que eu já mencionei aqui, Bestas, Homens e Deuses, de Ferdinand Ossendowski, leitura altamente recomendável. Pessoal, lembrando que a semana que vem, segunda-feira, começa o Peregrino na Eubiose São Paulo. Vamos nos encontrar lá, tá bom? Abraços a todos, bom fim de semana. Semana que vem estamos aí.